Bet de hoje, gente, chegando, né? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Como eu prometi, nesse Fala Bet é o último do mês de junho e a gente traz, né, o Fala Bet com vida. A gente falou sobre empreendedorismo e hoje eu trouxe uma pessoa perto da gente, né? Que a gente, de fato, tem que reconhecer que a família da gente, ela traz uma características de como impulsionar você para empreender. E na minha família não é diferente. Apesar de ter começado, né, nessa veia do CLT, eu tenho em casa exemplos de pessoas que são empreendedoras natas. E hoje eu vim compartilhar um pouco da vida delas com vocês. Já falei da minha mãe e hoje eu trouxe meu pai. Antes eu vou apresentar ele, né? O Edivaldo Ferreira tem 59 anos, começou a trabalhar, né, a empreender com 16 anos. Hoje tem, né, duas empresas, é CEO de duas empresas, uma com 35 anos, outra com 20 anos. Então, assim, tem know-how, né, tem conhecimento e vai compartilhar aqui com a gente. A gente vai fazer algumas perguntas para ele, né, selecionei aqui. Para você que é empreendedor, quer empreender, é importante ter o conhecimento de pessoas que já estão trilhando esse caminho, né? Saber que tem os desafios, tem também as recompensas, mas sem mais delongas, eu vou passar para ele. Ele vai se apresentar e a gente vai começar o bate-papo, tá bom? Tudo bom? Meu nome é Edivaldo Ferreira, nós temos 59 anos, somos empreendedores não por acaso, mas pelo destino que nos fez ser uma pessoa diferente dos iguais. Ou seja, procurar o nosso melhor, do melhor que nós podemos dar para nós mesmos e para aquelas pessoas às quais prestamos serviços. Tá bom? Boa! E aí a gente vai começar, tá, gente? Separei aqui algumas perguntinhas que, né, geralmente as pessoas que têm mais curiosidade quando o assunto é empreender e principalmente da vida das pessoas que já empreendem, tá? Vamos lá! Pai, vamos começar a chamar pai porque a gente já tem uma certa intimidade. Mas veja só, o que fez você empreender aos 16 anos? Qual foi a sua visão naquele momento? Né? Eu só vou relatar aqui vou contextualizar essa pergunta, porque entre conversas da gente, né, pai sempre falou e deixou claro que era uma das coisas que ele não se via trabalhando para alguém. Era desafiante, assim, pra ele. Ele disse, minha filha, eu nunca me vi trabalhando pra alguém. Apesar de já ter trabalhado, né, pai? Ele já trabalhou em algumas empresas aqui grandes de Pernambuco e também multinacional. Mas ele, né, como a maioria dos empreendedores, é inconformado, é inquieto e começa assim. Mas diz, pai, como é que o senhor começou, né, resolver empreender? O que foi o motivo, assim, principal? Ou seja, no momento que você tem um potencial que você adquire com o seu conhecimento pedagógico e você vê a necessidade que o mercado tem e tem alguns empreendedores que ele não tem o conhecimento. Então ele contrata uma pessoa que tenha visão em termos técnicos, em termos de empreendimento, e coloca e fica subcontratando, explorando esse potencial. Então eu me via explorado com algumas pessoas que tinham conhecimento de administração, mas não tinham conhecimento técnico dentro da minha área. Ou seja, então eu sempre tive uma visão de empreender. Por que não? Se eu tenho condições de fazer para ele, porque eu não tenho condições de fazer para mim mesmo, tá? Então, para mim foi um grande desafio. Ou seja, como ela mesma falou, a gente passou por umas multinacionais, uma Siemens, tá? Passamos também pela uma concessionária aqui de Pernambuco, a antiga Celp, hoje em dia a Neo Energia. Passamos também para uma empresa prestadora de serviço da Chesf, que era a Temag Engenharia. Então, nesses segmentos, essas empresas de ponta, eu sempre estava em destaque. E eu via que algumas empresas dentro do mercado tinham uma carência justamente de uma mão de obra especializada, o qual eu fiquei e me especializei.
Então, sobre isso, a gente chegou, lutei bastante para chegar, porque a gente se formou novo e não tinha uma condição de aparência. Hoje em dia, como eu estou um pouco mais madura, o que eu falo, as pessoas acreditam. Tá? Mas você, logo mais cedo, você não dá uma certa credibilidade para as pessoas que não lhe conhecem. Então, foi difícil a gente vencer essa barreira, tá? De que só quem prevalece são aquelas pessoas que são mais maduras. E pelo contrário, os jovens hoje em dia têm um potencial muito alto para chegar e ser, tá, dependente e não ser escravo do seu ninguém. Boa, Painho, né? Falando aí, né, ele falou assim, uma das coisas que eu lembro também de Painho é que ele não sei nem se ele lembra, mas ele já falou isso pra mim, né? Ele disse, minha filha, eu ia em obras, né, e eu lembro disso, que ele ia atrás, uma coisa que é uma característica de um bom empreendedor, tá? Empreendedor, ele não tem que ficar lá esperando a oportunidade, e uma das coisas que Painho fazia, e acredito que hoje ainda faz, né, senão a empresa não tinha esse tempo todo de experiência e de mercado, é de ir atrás da oportunidade, é criar a oportunidade, é não esperar ficar. Lembra quando o senhor ia nas empresas, né, no edifício, essas coisas assim, para ir atrás, né, para buscar o seu espaço. Apesar de novo, mas o senhor foi lá e batalhou pelo seu espaço. Exatamente, porque, ou seja, dentro da nossa visão, a gente via que existia alguma normalidade dentro de algumas empresas. E o conhecimento técnico do pessoal da manutenção, supervisor, engenheiro de manutenção, eles não atentavam para essa minha visão técnica que eu tinha. Então, logo no início, a gente ia batendo na porta, mostrava que tinha alguma coisa anormal dentro e poderia chegar e corrigir. E, por sua vez, a gente chegava e fazia isso, saía batendo na porta de várias empresas, tá? E, ou seja, empresas tipo Grupo Bom Preço, Sistema Globo de Comunicação, TV a Bandeirantes, né? Uns dos inícios dos nossos trabalhos foram com a parte de comunicação, tá? De televisão e rádio. E depois fomos adquirindo mais conhecimento dentro dessa área e fomos abrangendo para outras empresas, umas multinacionais como uma Ambev, uma Coca-Cola, tá? Uma Martins Brown, uma Sigra, tá? Então, ou seja, temos certos clientes, tá? Que prestamos serviço e até hoje a gente está qualificado para prestar serviço para uma Petrobras, Liquigás, Copagás, empresas de fertilização, tá? Então, ou seja, várias empresas que hoje em dia elas vêm à minha procura, tá? E ainda mesmo assim, ainda quando eu vejo alguma necessidade de alguma empresa que eu passo por ela e vejo, aí a gente vai e dá o nosso como é que se diz? Consultoria, né? A nossa consultoria para mostrar que existe alguma normalidade. Ou seja, em todos os campos sempre vai ter uma oportunidade de você mostrar o melhor do seu melhor. Isso é verdade. E isso é uma coisa de característica de empreendedor, tá, gente? O empreendedor, ele não vai se limitar a só fazer aquilo que ele é contratado, né? Todo lugar que você for, você que é empreendedor, que tem lá o seu serviço, que tem lá o seu produto, há uma possibilidade de negócio. Só que às vezes a gente só fica limitado às pessoas virem até nós e a gente não vai até elas. Então, assim, uma das coisas que o Painho também fazia, né, e faz até hoje, ele tá em algum lugar, ele olha assim, ó. Se tiver lá o ramo dele, eu não falei, mas o ramo dele é da elétrica, né? Ele é formado nessa área aqui pelas universidades públicas de Pernambuco e viu a oportunidade, olhou, chegando no lugar, tem uma oportunidade de serviço, ele vai lá e fala, ó, meu nome é Edivaldo Ferreira, eu tenho sei quantos anos, hoje pra ele, as pessoas podem falar, hoje pra ele é mais fácil porque ele já tem uma experiência, mas como ele falou,
desde cedo, ele se formou muito cedo. Então, ele tinha que procurar o espaço dele. Como é que ele procura o espaço dele? Atuando de forma mais incisiva, de forma mais efetiva, buscando trabalho, né? Não esperar, não, vou me formar, abrir aqui a minha empresa e esperar as pessoas virem até a mim. Não é assim, né? A preparação, ele se preparou, ele foi atrás. Mas vamos lá, vamos continuar aqui as nossas perguntas. Hoje, Painho, qual é, hoje com 59 anos, né? Qual é o desafio maior que o senhor viu lá atrás de empreender? Isso assim, pô, ele não, esse é uma coisa que realmente nem todo mundo passa, porque assim, a pessoa com uma empresa de 35 anos, outra de 20 anos, com certeza passou alguns desafios. E os desafios, às vezes, faz a gente parar, né? E o senhor não. Eu já vi meu pai quebrar, falir, e mesmo assim ele voltou, né? Foram 35 anos, minha gente, de altos e baixos, como qualquer empreendedor. Então, fala pra gente, pai, o desafio hoje que é empreender e como é que, mesmo mediante os desafios, o senhor vai lá e levanta e tem aquela força para continuar em busca dos seus ideais. Eu acho que por esse longo tempo, quando a gente é que constrói as nossas próprias barreiras para não avançar um determinado obstáculo. Então, a gente fica fragilizado com determinados fatos. Eita, rapaz, se eu tivesse me preparado um pouco mais, eu poderia chegar e alcançar aquilo ali. Então, tem momentos da nossa vida que a gente pensa até parar. Mas a gente, quando fazemos uma reflexão do que nós temos de bom, tá, para dar, tá, então a gente vê que o mercado em si é carente em todos os aspectos, tá? Tanto ou seja, abrangente para todos, entendeu? O sol está brilhando para todos os cantos e para todo mundo. Então, vai ter momento que você chega e diz, rapaz, hoje eu não consegui nada, tá? Mas você, com a sua persistência, com a sua objetividade, com a sua perseverança, tá? Você vai dizer, não, se hoje está ruim, tá? Eu vou fazer hoje ficar melhor. Tá? Então você vai, se você vai bater na porta, vai receber 5 não, 3 talvez, e uma possibilidade de eu fazer alguma coisa de concreto, então vá, nunca baixa a cabeça, entendeu? Mantenha a sua visão no horizonte, olhar para baixo, você não vai enxergar nada. Agora você com a sua visão no horizonte, o horizonte é grande, é vasto para você chegar e seguir em frente. Então, meu desafio era vencer minhas próprias dificuldades, que hoje em dia ainda existe, tá? A cada dia tem que buscar novas ambições, né? Quando eu digo ambição aqui, minha gente, é um motivo para que você continue a fazer aquilo que você faz, né? Hoje eu acredito nesses 59 anos que a ambição de quando o senhor começou não é a mesma de hoje, né? Hoje já tem uma qualidade de vida aí, não precisa realmente, já tem pessoas fazendo o que ele fazia antigamente, né? Que antigamente a empresa era ele, hoje ele já tem funcionários, já tem pessoas que trabalham junto com ele, mas é isso que eu quero que vocês entendam, né? Não pode parar de ser ambicioso, de querer buscar o melhor, de querer ser o melhor do seu melhor, né? Porque a competição, a gente sabe que não é contra o outro. Tem várias empresas no segmento dele, né? Mas é a gente mesmo, quanto é que a gente pode aguentar. Eu escutei uma vez que um lutador, ele não ganha a luta quando ele ganha, quando ele vai lá o nocaute, né? De fato, ele ganha o quanto ele consegue aguentar de batida. Gente, para finalizar esse Fala Bet desse mês, né, a gente poderia finalizar com a recompensa, né? A gente já viu todos os desafios, o que é empreender, mas agora o que recompensa, Painho, o fato de empreender? É você chegar e prestar seu serviço e ver a satisfação do seu cliente, tá? Com seu semblante de felicidade, de ter
conseguido resolver um problema que ele achava que não tinha esperança. Do mesmo jeito é com a sua venda. Quando você vende um produto e aquele cliente fica satisfeito, ele sempre vai lhe recomendar. Agora, a insatisfação é que prejudica a qualidade de qualquer empreendedor. Você, quando presta um serviço de má qualidade, o cliente fica insatisfeito. E insatisfação é igual a C&A, não tem preço para tirar. Esse é meu pai, minha gente. Finalizamos mais um mês aqui do Fala Bet. Espero que você do outro lado busque esses conhecimentos, né, esses ensinamentos, na verdade, e coloque no seu negócio, na sua vida, porque é isso, minha gente. O empreendedorismo é algo que vai te desafiar, é algo que vai te compensar, mas o mais importante, você não tem que desistir. E falando nisso, próximo mês, né, já vou dar um spoiler aqui, no próximo mês a gente vai falar sobre resiliência, né? Todo empreendedor ele tem que ser resiliente. E lá a gente vai aprender algumas características, dicas para você que é empreendedor e quer que dá continuidade a essa jornada, que não é no começo, mas tem uma grande jornada aí. E a gente, para ter esse know-how, esse conhecimento de mais de 30 anos de empresa, a gente tem que ter conhecimento, tá bom? Muito obrigada, agradecendo já a sua presença e paciência aqui, que é uma pessoa ilustre, né? Tem que agendar para ele estar aqui com a gente, agradecendo. Agradeço primeiramente a Deus por ter me dado essa tarefa de ser uma pessoa diferente no meio de tantos seres que existe da criação dele. Então, diante disso, eu agradeço primeiramente a Deus e a todos aqueles que vivem ao meu redor. Muito obrigada, seu Edivaldo. Próximo mês a gente volta com mais um Fala Bet. Tchau, gente.